Sejam bem-vindos novamente ao canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e nós iremos ver hoje a nossa videoaula de número 25. Finalmente chegamos à metade do curso e eu quero chamar muita atenção para isso. Iremos na aula de hoje, na videoaula de hoje, analisar diferentes gráficos que sempre têm caído nas questões do Enem de matemática para avaliar fenômenos, para avaliar eventos, para extrairmos da análise desses gráficos o que se pede e o que se tem dos exercícios. Então é fundamental que vocês prestem atenção nesse tipo de problema que geralmente cai nessas provas do Enem. Então, inicialmente, vamos à análise do que se quer e do que se tem. E o que se quer? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. E com isso vamos à primeira questão de hoje. No ano de 2017, a questão 136, ela diz o seguinte: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então aí é dado um gráfico onde aparece o tempo e a velocidade dos veículos. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? E aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? O que se tem? Um gráfico ilustrando o congestionamento de veículos através de relação entre tempo de deslocamento versus velocidade. Bom, vamos à resolução. Verifica-se neste gráfico que a velocidade zero, ou seja, o veículo está imóvel, a velocidade zero, exatamente aqui entre os pontos 6 e 8 do gráfico. Observe que entre os pontos 0 e 1 a velocidade do gráfico, a velocidade do veículo é constante, entre os pontos 3 e 4 também é constante e também é constante entre 6 e 8. Porém, o exercício quer saber em quanto tempo o veículo permaneceu imóvel. Permanecer imóvel não significa ter aceleração zero, significa ter velocidade zero. Quando nós temos um movimento retilíneo, onde a velocidade é constante, podemos dizer que aqui a aceleração é zero, mas a velocidade sendo nula apenas aqui entre os pontos 6 e 8, conforme mostra o gráfico. Então verifica-se que nesse gráfico a velocidade zero, o veículo imóvel, ocorre entre os tempos 6 e 8 minutos. O tempo, portanto, de velocidade zero será 8 menos 6, ou 2 minutos, e a resposta correta é a resposta C. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 147 diz o seguinte: os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minutos. Então é dado aí um gráfico onde nós temos no eixo das ordenadas quilocalorias e no eixo das abscissas o tempo expresso em minutos. Qual destas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? E aí são colocadas essas 5 atividades descritas no gráfico. Vamos à resolução. O que se quer? Qual das atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? O que se tem? Um gráfico ilustrando o tempo em minutos versus a energia gasta em quilocalorias em 5 atividades físicas. Então vamos à resolução. Para resolver essa questão, vamos calcular o consumo em quilocalorias de cada uma dessas atividades. Como é que nós podemos fazer? Vamos dividir a quantidade de energia gasta em quilocalorias pelo tempo usado nessa atividade, utilizado nessa atividade. Então, a atividade 1, pelo que o gráfico mostra, são 20 calorias gastas aqui, consumidas, para um tempo de 10 minutos. Então, 20 dividido por 10 dá 2 calorias por minuto. A atividade 2
são 100 calorias por 15 minutos. 100 dividido por 15, 6,67. Atividade 3, são 120 calorias divididas por 20, o que dá 6 calorias por minuto. Atividade 4, são 100 calorias por 25, que vai dar 4 calorias por minuto. E, finalmente, a atividade 5, são 80 calorias pelo tempo de 30, o que vai dar 2,67. Logo, por essas relações, verificamos que aqui consome maior energia é a atividade 2, 6,67 quilocalorias por minuto. E a resposta correta é a resposta B. Ok? Atividade 2. Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 176 diz o seguinte: o termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Então temos um gráfico aqui, um trecho crescente, um trecho decrescente e novamente um trecho crescente. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... E aí são 5 alternativas, vamos ver a qual é a correta. Vamos lá. O que se quer? O período de queda do percentual do agronegócio do PIB brasileiro. O que se tem? Um gráfico ilustrando essa participação percentual no período de 1998, que é o início desse gráfico, até o final, ano 2008. Então, portanto, nós temos aqui um trecho demonstrando os 10 anos da evolução do agronegócio, do percentual do agronegócio em relação ao PIB. Vamos à resolução. Analisando o gráfico, verifica-se que houve crescimento no percentual de 1998 a 2003, 1998 a 2003 houve um crescimento, e também de 2006 a 2008, de 2006 a 2008. No período de 2003 a 2006, 2003 a 2006, houve uma queda. Portanto, a resposta correta é a resposta C, 2003 a 2006. Ok? Bem simples essa questão, mas tem que tomar cuidado com o que se pede. Vamos à próxima questão. No ano de 2009, a questão 160 diz o seguinte: uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas, em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a R$25.000. Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria: A. Manter sua proposta. B. Oferecer 4 máquinas a mais. C. Oferecer 6 trabalhadores a mais. D. Aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias. E E. Reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina. Então vamos à resolução. O que se quer? Qual a atitude da cooperativa para atender às exigências do fazendeiro? O que se tem? Cooperativa de colheita propôs orçamento composto de mão de obra, R$10 por dia por trabalhador, e equipamentos, R$1.000 por dia por máquina, para efetuar a colheita de milho. A previsão de 12 trabalhadores e 4 máquinas, operando 6 horas por dia, para colher 20 hectares de milho ao dia. Proposta do fazendeiro: pagar no máximo R$25.000 para a colheita de 180 hectares de milho em 6 dias. Vamos à resolução. A proposta do fazendeiro de colher 180 hectares em 6 dias significa 30 hectares por dia. A cooperativa de trabalho ofereceu
uma proposta para colher 20 hectares por dia de milho, usando 12 trabalhadores e 4 máquinas. 20 hectares de milho. O que o fazendeiro propõe é que essa eficiência seja aumentada para 30 hectares por dia, ou seja, 50% a mais que a proposta inicial da cooperativa. Para a cooperativa melhorar essa eficiência, deverá aumentar 50%, por exemplo, a jornada de trabalho. Para isso, os novos custos serão 12 trabalhadores trabalhando 9 horas, já que eles eram contratados para trabalhar por 6 horas e são remunerados por dia. Por dia. Aliás, aqui está eu não sei de quando é essa questão, mas aqui está praticamente algo parecido com o trabalho escravo, porque cobrar R$10 por dia por um trabalhador em um aluguel de R$1.000 por máquina, a coisa está um tanto que discrepante. Porém, não sabemos de que data e de que época foi considerados esses dados, porém há uma grande discrepância aqui, conforme vocês podem observar. Mas vamos voltar aqui à questão. Para a cooperativa melhorar essa eficiência, deverá aumentar em 50% a jornada de trabalho. Para isso, os novos custos serão 12 trabalhadores que, ao invés de trabalhar 6, irão trabalhar 9 horas, já que eles ganham por dia. E da mesma máquina, o aluguel das máquinas. Então, 6 dias vezes R$10 vai dar R$720. A locação será mantida as próprias 4 máquinas, visto que o aluguel que ele pagaria seria por dia de operação da máquina e não por hora. Então serão também 4 máquinas operando 9 horas vezes 6 dias, o que dá então 4 vezes 6, 24, vezes 1.000, R$24.000. Então ele gastaria com mão de obra R$720 e com o aluguel das máquinas R$24.000, totalizando R$24.720, portanto ainda abaixo dos R$25.000, que foi a exigência do fazendeiro. Então a resposta correta é a resposta D, aumentar a jornada para 9 horas diárias, satisfaz essa questão, ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, a questão 162 diz o seguinte: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de, e aí são dadas 5 alternativas. Vamos à solução. O que se quer? A quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado. O que se tem? Prazo da campanha, 30 dias. Nos 10 dias iniciais, apenas 20 alunos participaram, arrecadando 12 quilos ao dia de alimentos, trabalhando 3 horas por dia. Nos 20 dias finais da campanha, além dos 20, se incorporaram a esse trabalho mais 30, ou seja, 50 alunos trabalhando agora não mais 3, mas sim 4 horas por dia. E o ritmo da coleta se manteve constante nesse período. Vamos à resolução. Nos 10 primeiros dias, foram arrecadados pelos 10 alunos 12 quilos dia vezes 10 dias, total 120 quilos de alimentos. Na segunda etapa, os alunos coletarão 4/3 a mais. Por que 4/3 a mais? Porque antes eles estavam trabalhando 3 horas por dia e passaram para 4. Com isso aumentaram a eficiência da coleta, ok? Em que proporção? Na proporção de 4 para 3. Então, 4 dividido por 3 vezes 12 quilos dia que eles arrecadavam quando só trabalhavam 3 horas, vai dar 16 quilos dia. Portanto, então, esses alunos agora, já são 50 alunos, estarão arrecadando 16 quilos por dia. E ainda vão ter o dobro de tempo para concluir a tarefa, já que nos 10 primeiros dias iniciais, somente 20 alunos participaram. Nesses 20 agora serão todos eles, os 50. Então terão o dobro de tempo. Então, assim, os 20 alunos iniciais
coletarão os que estavam já antes, coletarão nesses 20 dias os 16 quilos dia, o que significa 320 quilos. E os outros 30 que entraram posteriormente coletarão na segunda etapa 30 sobre 20, porque a proporção é a mesma, né? A eficiência é a mesma. Então, mas como o grupo agora é maior, 30 sobre 20 será 1 vezes e meia, os 320 quilos, o que dará 480 quilos. Então, o primeiro grupo original arrecadou nesses últimos 20 dias 320, o grupo que entrou depois, na segunda etapa, junto com essa equipe, coletou 480 e ainda temos mais 120 coletados originalmente. Então, a soma de 120 com 320 vai dar 440, somado aos 480, no total o grupo coletou 920 quilos, o que está estabelecido na alternativa A dessa questão, ok? Muito interessante. Tem uma pegadinha, né? Porque qual é a pegadinha? É que os alunos iniciais eles alteram a sua capacidade de coleta no momento que eles se juntam a esse novo grupo e ao invés de trabalhar 3 horas, passam a trabalhar 4. Aqui está a pegadinha. Por isso é interessante, como foi colocado aqui, trabalhar separadamente cada grupo, calculando o que cada grupo se propôs a fazer, fica mais fácil depois de juntar e somar tudo ao final. Ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, na questão 142 diz o seguinte: a suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, nós temos logo em seguida um gráfico onde mostram os casos de câncer pulmonar em função do número de cigarros consumidos diariamente. Então, nós temos um gráfico onde aparece aqui no eixo das abscissas o consumo diário de cigarros, aumentando de 1, 2, 3, 4 cigarros até 25 cigarros por dia. E na coluna no eixo das ordenadas, o câncer pulmonar, o casos de ocorrência do câncer pulmonar, começando com 0 e subindo até aqui a 60, ok? Então vamos ver o que o exercício pede. De acordo com as informações do gráfico, qual seria então a consideração mais correta? Então vamos lá, vamos à resolução. O que se quer? Análise do gráfico, número de cigarros consumidos por dia versus o número de casos de câncer pulmonar. O que se tem? Um gráfico mostrando a incidência de câncer pelo tabagismo. Vamos à resolução. O gráfico mostra um crescimento linear do câncer no consumo de 0 a 1 cigarro por dia, indo de 1 até 20 casos. Está aqui, ó, o primeiro trechinho aqui do gráfico. Uma linha reta, segmento de reta, até o dia 1, até o consumo 1 de cigarro. Depois nós temos uma estabilidade de 1 até 14 cigarros por dia. Nós temos, verifique se fica uma linha reta paralela ao eixo das abscissas no valor de 20, correspondendo a 20 casos. Então, de 1 a 14 cigarros por dia, mantém-se 20 casos. Do 14º cigarro ao 15º, uma nova subida, tá certo? E vai de 20 para 55 casos. Houve um aumento. A partir do 15º cigarro ao 24º cigarro consumido por dia, se mantém constante estabilidade em 55 casos. E volta a crescer só no finalzinho do gráfico aqui, quando passa de 24 para 25 cigarros, e então se verifica a existência de 60 casos. Então, vamos à conclusão. Assim, existe correlação entre tabagismo e incidência de câncer. De fato, existe. Porém, sem proporcionalidade definida. Se fosse uma linha reta linear, uma curva constante e de crescimento, haveria uma proporcionalidade definida. Aqui não, esses platôs no gráfico eliminam essa proporcionalidade e a única alternativa correta é a alternativa E.
O consumo diário de cigarro e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Ok? Simples também, mas importante prestar atenção no que diz o enunciado. Vamos à próxima. No ano de 2009, a questão 156 diz o seguinte: para cada indivíduo, a sua inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, é composto por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos na forma D1, D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte maneira: os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ou seja, o primeiro multiplicado por 10, o segundo algarismo por 9, o terceiro e assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto do quê? Da divisão do quê? Da soma dos resultados das multiplicações por 11. Então, vejam bem. Então, o que esse enunciado é muito truncado. Eu acho que os alunos tiveram muita dificuldade para resolver esse exercício. Infelizmente, quem escreveu o enunciado dessa questão foi muito prolixo, né? E aí causa-se dificuldade para interpretar corretamente o enunciado. Nós vamos ver em seguida. Mas vamos lá, a leitura ainda. Ele diz assim, então: os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte maneira: os 9 primeiros algarismos desse número do CPF são multiplicados pelas sequências 10, 9, 8, 7 até 2. Esses 9. E em seguida, calcula-se o quê? Bom, primeiro, vou tentar mostrar para vocês. Calcula-se o quê? A soma disso. E depois da soma, divide-se por 11. E aí sim, calcula-se dessa soma, dividindo por 11, o resto. Né? Veja a dificuldade de a gente interpretar isso no enunciado. Calcula-se o resto da divisão do quê? Da soma dos resultados das multiplicações por 11. E se o resto R for 0 ou 1, o algarismo verificador, o primeiro deles, o D1, é 0. Caso contrário, o D1 será calculado por 11, o número 11, menos o resto que vocês encontraram dessa operação. O dígito 2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1, nesse caso, o último algarismo. Isto é, D2 é 0 se o resto S da divisão por 11 das somas das multiplicações for 0 ou 1. Caso contrário, D2 será 11 menos o valor desta de S, ok? Muito bem. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão de CPF, e ao dar queixa da perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas que os 9 primeiros algarismos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neste caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são, respectivamente, 0 e 9, 1 e 4, 1 e 7, 9 e 1 ou 0 e 1. Vamos à resolução dessa questão. O que se quer? Determinar os dígitos verificadores do CPF do João. O que se tem? Os 9 dígitos do CPF de João. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, interrogação, que seriam os 2 dígitos verificadores. Vamos calcular, então, os dígitos verificadores D1 e D2. Para isso, o exercício deu o quê? Deu a fórmula para o cálculo desses dígitos. Como é que é essa fórmula? Primeiro, soma-se todos esses algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, até o número 9, multiplicados, respectivamente, por 10, por essa mesma sequência de dígitos, mas de forma decrescente, 10, 9, 8, 7. Então, nós temos, para fazer essa soma, o primeiro algarismo aqui, o primeiro algarismo do CPF, que é 1, é multiplicado por 10. O segundo, que é o 2, é multiplicado por 9. O terceiro, que é 3, é multiplicado por 8, e assim sucessivamente.
Quando chegar no 9, como são 9, o número seria 2 e não 1. Muito bem. E aí, depois que acharmos essa soma, pegamos o resultado dessa soma e vamos dividir por 11. Vamos fazer uma continha de dividir, certo? Como se fazia antigamente na escola. Bota um tracinho de fração, né? Dá por quanto e vai sobrar resto. Ok. Então, usando aquele conceito de que dividido pelo divisor, né? Vai dar quociente e resto, né? Dividendo, divisor, quociente e resto, ok? Então vamos lá. E sabe-se ainda que se a subtração, que é 11 menos R1, se o R1 for diferente de 0 ou 1, esse dígito verificador será o número 11 menos o resto, ok? Então a gente sabe que o resto vai variar de 0 até 11, né? Porque 11 é um número, se for 11 seria divisível, então de 0 até 10. Porém, se o resto aqui dessa operação for 0 ou for 1, o D1 será 0. Esse dígito é 0. Ele só será calculado como 11 menos o resto se esse valor do resto não for nem 0 nem 1. Ok? Muito bem. O que mais? Chamando de S2 a soma, então, achado o primeiro índice verificador, o que vai ser feito? Vai ser eliminado esse número 9 aqui, que é o último algarismo, e vai ser colocado o dígito 2, o índice verificador D1 aqui, ó. Então fica D1 no lugar do 9. Do 9 não, perdão. Aqui o 1 some entre o 2, depois o 3, o 4, 9 e aqui em seguida o D1. Tá claro? Olha como é complexo entender o enunciado desse exercício. A primeira coisa que tem que ser feita é eliminar o primeiro algarismo aqui para achar o dígito D2, o dígito verificador D2. O dígito verificador D2, nós fazemos uma soma. Que soma? Pegamos todos os números do CPF do João, eliminamos o primeiro deles, que era o 1, então começa com o 2, depois o 3 e tal. E no último entra o D1 aqui, que tinha sido calculado anteriormente, ok? E vamos de novo multiplicar pela sequência 10, 9, 8, etc, etc. E da mesma forma, pegamos essa soma, dividimos por 11, fazemos aquela conta clássica para achar o resto, né? Divisor, dividendo, quociente e resto, achamos o resto. Se esse resto for 0 ou 1, o dígito verificador 2 também é 0. Se ele for diferente de 0 ou diferente de 1, fazemos o cálculo 11 menos R2. Ok? Então a grande dificuldade dessa questão é entender o que o exercício quer, né? A dificuldade, o resto não é tão complexo, mas olha o tempo que se gasta até para que a gente possa entender o que significa esse exercício. Vamos à resolução. Efetuando os cálculos indicados, se eu fizer essa conta aqui, o S1 vai dar 210. E efetuando-se a divisão do 210 por 11, vai dar um resto, vai dar 19 vezes 11, né? E o resto será 1. E o resto será 1, ok? Vejam bem, se fosse 20 vezes 11, daria 220, ok? Ou seja, 10 vezes mais. Como foi 19 vezes, então nós temos um resto 1. Se fosse 221, dava exatamente um número redondo. Bom, se o resto é 1, pelo que diz o enunciado do exercício, o dígito verificador é 0. Porque se o resto for 1 ou 0, o dígito é 0. Então, nesse primeiro caso, o dígito é 0. Agora vamos fazer o cálculo da soma 2. Efetuando os cálculos indicados, essa soma 2 aqui que está indicado, 2 vezes 10, etc, etc. E que trocando agora D1 por 0, vai desaparecer, essa soma vai dar 244. E efetuando-se a divisão de 244 por 11, vai resultar um quociente 22 e um resto 2. Opa, então nesse caso, 11 menos 2 vai dar 9. Para acharmos o dígito verificador 2, o segundo deles, pegamos o 11, subtraímos o resto, que nesse caso foi 2, e encontramos 9. Portanto, a resposta correta seria a resposta A,
0 e 9. O primeiro dígito 0 e o segundo 9. Ou seja, o CPF do João seria 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tracinho 0, 9. Ok? Tentem fazer com os seus CPFs para ver se vocês conseguem fazer corretamente e calcule o tempo que vocês vão gastar para isso. Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 145 diz o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Vou repetir esse parágrafo. A força da defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. E é diretamente proporcional ao quadrado de sua experiência. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Ok? Vamos ao que o exercício pede então. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador 2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era 112, 88, 60, 28 ou 24. Essa é uma questão muito interessante e muito inteligente. Vamos à resolução, porque é uma questão que tem raciocínio lógico, que tem elaboração de conceitos, defesa e ataque, e razão, proporção e função, né? Função, proporção e função. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a diferença entre a força de ataque do jogador J1 e a de defesa de seu oponente J2? O que se tem? Os jogadores possuem força de ataque 2 e defesa 1, está no início do enunciado aí. Sabe-se que a força de defesa é diretamente, esse alfa significa diretamente proporcional, é diretamente proporcional ao nível, expoente 1, e a experiência elevado ao quadrado, enquanto a força de defesa, enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à experiência elevado a 1 e ao nível ao quadrado. Então, esse alfa que aparece aqui significa é diretamente proporcional. Sabe-se que ao enfrentar o seu oponente 2J2, o J1 possuía nível 4 e experiência 5, enquanto que o J2 possuía nível 2 e experiência 6. Ok? Então é uma questão muito interessante que mostra que um dos jogadores tinha experiência um pouco maior e nível menor, e o que estava sendo desafiado tinha um nível menor, porém uma experiência maior. Ok? Vamos à resolução. Conceito. Se o número A é diretamente proporcional, ou se um evento A é diretamente proporcional a B elevado à potência x e C elevado à potência y,
então A pode ser escrito pelo produto de uma constante vezes B elevado a x vezes C elevado a y, onde cai uma constante. Vou repetir, se A é um número, ou um fenômeno, ou uma função diretamente proporcional a outras duas, B e C, cada uma elevada a seus expoentes, x e y, então A pode ser expresso pelo produto de uma constante K vezes B elevado a x e C elevado a y. Tá claro? E é esse conceito que vai ser utilizado para nós resolvermos essa questão. Portanto, se sabemos que o ataque, o J1, o do jogador 1, o ataque do jogador 1 é diretamente proporcional, porque é ataque, a experiência e o quadrado do nível, então posso escrever que J1 é K1 de ataque, né? J1 de ataque, K1 é ataque, experiência, tá aqui, ó, 5 vezes nível elevado ao quadrado 4. Então, 4 ao quadrado dá 16 vezes 5, 80. Então, o J1 de ataque, ou seja, a força de ataque do jogador 1 é 80K1. Já o da defesa do jogador 2 é uma constante K2 vezes, agora a defesa, diretamente proporcional ao nível, a potência 1, e a experiência, a potência 2. Então, o nível do jogador 2 é 2 e experiência 6. 2 e 6. Elevado ao quadrado agora, porque o segundo termo é da defesa, experiência ao quadrado. Então, 6 ao quadrado dá 36 vezes 2, 72, K2. Vejam que esses K, essas constantes, são diferentes. O exercício não falou que eram iguais ou não. Aliás, e são diferentes, e nós vamos ver por que são diferentes. E é aí que está o grande X dessa questão. O exercício fala que os jogadores possuem força de ataque 2 e força de defesa 1. Isso vai nos ajudar a levantar os valores dessas constantes. Então vamos lá. Se os jogadores possuem força de ataque 2 e força de defesa 1, então no início do jogo, esse valor 2, que é a força de ataque, trocando agora J por 2, é igual a K1 vezes 1 vezes 1 ao quadrado, já que o nível inicial deles era tudo 1. Está aqui no enunciado. Ó. Os jogadores iniciam o jogo ao nível 1 com experiência 1. Então, quando eles iniciaram o jogo com essa experiência, 1 vezes 1 ao quadrado vezes K1 é igual a 2. E, no caso da força de defesa, vai ser K2, 1 ao quadrado vezes 1. Veja que tanto faz agora 1 ao quadrado, tanto faz essa ordem, o resultado vai dar 1 mesmo. Portanto, K1 igual a 2 e K2 igual a 1. Então, vejam bem que a constante então, do jogador atacante passa a ser 2 vezes a constante do jogador que está na defesa. Então, a força do ataque do jogador 1 é 80K1, será 80 vezes 2, que vai dar 160, enquanto o da defesa, 72K2, o K2 é 1, 72. Então, a diferença de ataque menos defesa é 160 menos 72, o que dá 88, e a resposta correta é a resposta B. Ok? Questão muito interessante. Vocês devem analisar e procurar entender o conceito de função, se um determinado elemento ou função é diretamente proporcional a outros dois, cada um elevados a determinadas expoentes constantes, x e y, nesse exemplo. Então, esse valor, essa função, esse elemento ou função será igual ao produto de uma constante k por essas outras duas, cada uma elevada a seus respectivos expoentes, ok? Então vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 150 diz o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus e a umidade relativa de ar
do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então temos um gráfico aqui onde mostra na linha pontilhada a umidade relativa do ar, né, nesse período de 0 até 15 dias. De 1 até 15 dias. E o gráfico em linha contínua da temperatura, que mostra que ela é crescente e depois ela torna a decrescer aqui. Ok? Então vamos lá. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1, um alerta cinza. No dia 12, um alerta laranja. No dia 13, um alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias ou os avisos foram emitidos corretamente? Olha aqui, são dados do dia 1, dia 12 e dia 13. Eles foram acionados esses 3 alertas. Será que todos eles estavam corretos ao serem emitidos? É isso que a pergunta quer saber. Essa aqui é a questão que quer saber. Apenas um? Apenas no dia 1? Apenas no dia 12? Dia 1 e dia 12? 1 e dia 13? Ou os 3 estavam corretos? Vamos à resolução. O que se quer? Em qual desses dias os avisos foram emitidos corretamente? O que se tem? O sistema de alerta da prefeitura. O alerta cinza, a temperatura tem que estar abaixo de 10 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 40. O alerta laranja, a temperatura tem que estar variando entre 35 e 40 e a umidade relativa do ar menor que 30. O alerta vermelho ocorrerá quando a temperatura é maior que 40 e a umidade relativa do ar menor que 25%. Então vamos ver o que aconteceu no dia 1, no dia 12 e no dia 13. No dia 1, que é o primeiro que aparece nesse gráfico, nós estamos observando aqui, ó, que a temperatura 5 graus, está entre 0 e 10 aqui. E a umidade relativa do ar entre 30 e 40, portanto 35. Então no dia 1, 5 graus a temperatura, um dia frio, e a umidade relativa do ar 35. Logo, a temperatura estava abaixo de 10 e a umidade relativa abaixo de 40. Portanto, alerta cinza. Ok? Então, no dia 1 está correto, alerta cinza. No dia 12, vamos ver aqui no dia 12. No dia 12, nós temos aqui, ó, umidade do ar baixa, aqui, ó, 20%. E a temperatura, nesse dia 12, alta, 40 graus. Temperatura no dia 12, 40, e a umidade relativa do ar, 20. Se a temperatura é 40 e a umidade relativa é menor que 25, não é agente laranja nem vermelho. Opa, aqui está a grande chave da questão. O alerta laranja só ocorre se a temperatura estiver entre 35 e 40, abaixo de 40 e acima de 35. Veja que os extremos desse intervalo não fazem parte do alerta laranja. E exatamente aqui está a malícia dessa questão. A temperatura 12 é exatamente o limite superior, está 1 grau acima do limite, um ponto acima do limite superior. Ou seja, a temperatura de 40 não está nesse intervalo, está fora desse intervalo. Apesar da umidade relativa do ar estar se enquadrando dentro do considerado, abaixo de 30, né, ela não pode ser considerada, não é a laranja, alerta laranja como se foi considerado. No dia 13, no dia seguinte, o dia 13, vamos ver que a temperatura aqui foi de 42 graus, ela subiu um pouquinho, 42 graus, a temperatura foi de 42 graus, e a umidade do ar relativa subiu para 40%. Logo, a temperatura de 42 graus é maior do que 40, né? E a umidade relativa do ar, nesse caso, é igual a 40. Então está nesse intervalo de maior ou igual a 40. Portanto, não se enquadra aqui, ó, nenhum desses alertas aqui, ok? Então também não é agente vermelho, ele não se enquadra pelo critério da umidade relativa do ar ser muito alta. Então o único alerta correto foi o do dia 1, alerta cinza, e a resposta correta é a resposta A, ok? No ano de 2016, a questão 136 diz o seguinte: uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico mostra, por 2 segmentos de reta,
o gráfico formado por 2 semi direto mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então nós temos um gráfico aqui. No eixo das abscissas temos o tempo, 0, 1 e 3 horas. E das ordenadas, o volume expresso em litros, 0, 5.000, 6.000. No ponto 6.000 no ponto A. No ponto B, 5.000. No ponto C, 0. Ok? Então vamos lá. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora da bomba? Segunda hora. 1.000, 1.250, 1.500, 2.000 ou 2.500 litros por hora. Vamos à resolução. O que se quer? Qual a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? O que se tem? O volume inicial da cisterna, 6.000 litros. Tempo total de esvaziamento, 3 horas. Na primeira hora, utilizou-se apenas a bomba 1, bomba B1, vamos chamá-la assim. Na segunda e terceira horas foram utilizadas as bombas B1 e B2. Temos aqui o gráfico com os dois segmentos de reta, o primeiro segmento de reta de A até B, quando funcionou a primeira bomba, e depois o outro segmento de reta que muda a inclinação de B até C, registrando agora o funcionamento das duas bombas B1 e B2 e drenando todo o restante do volume até zerar. Vamos à resolução. Conceito. Vazão Q é a razão entre o volume que atravessa uma seção de escoamento na unidade de tempo. Então, vazão é volume sobre tempo, ok? Então vamos calcular a vazão B1. Qual foi o volume que foi deslocado aqui, esvaziado aqui? O volume de A até B caiu de 6.000 para 5.000. Então, o volume será 6.000 menos 5.000, 1.000 litros, tá certo? Então a bomba, ela recalcou, ela retirou 1.000 litros desse reservatório em que tempo? De 0 a 1 hora. 1 hora. Então, a vazão da bomba 1 é de 1.000 litros por hora. Sabemos que nesse segundo trecho agora eram duas as bombas, a bomba 1 e a 2. Então, a vazão da bomba 1 mais a bomba 2, vamos chamar de Q1 mais Q2, vai ser agora o que foi esvaziado, o restante da cisterna. Se esvaziado 1.000 litros, agora são mais 5.000. São 5.000 litros. Durante que tempo? Da hora 3 para a hora 1 são 2 horas. 5.000 litros dividido por 2 horas, o que dá 2.500 litros por hora. 2.500 litros por hora, então a soma das vazões das bombas 1 e 2. Se nós sabemos que a bomba 1 tem vazão 1.000, então a vazão 2 será 2.500 menos 1.000, o que vai dar 1.500 litros por hora para a bomba 2. E a resposta correta é a resposta C, 1.500 litros por hora. Com isso, nós encerramos a nossa 25ª aula de hoje. Chamo a atenção para aqueles que não estão inscritos no canal para se inscreverem, isso vai ajudar o crescimento do canal. Chamo a atenção que nós hoje concluímos a metade do nosso curso, que a previsão, então, da continuidade vai ser mais ou menos mais 3 meses, e espero que todos estejam preparados até lá para ter um bom desempenho na prova do Enem. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima. E serão novamente bem-vindos. Obrigado a todos.